Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Tríplice Aliança. O meu nome é Manuel Branco e estou na presença dos habituais João Quintela e Guilherme Catarino. E hoje temos um convidado muito especial, João Maria Joné. Obrigado por teres vindo. Ele é especialista no comentário político e tem, aliás, uma página onde faz breves comentários, breves análises à realidade política nacional e internacional. E, aliás, foi o Gui que a recomendou no episódio passado, o Parágrafo, passem por lá. Faz parte também faz crónicas para o Jornal Crónico e é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova. Portanto, anda aqui muito à volta do mundo político e é por aí que vamos começar esta conversa. Dizer só que neste episódio vamos falar de várias coisas, nomeadamente a participação dos jovens na política, vamos falar das eleições autárquicas, depois vamos responder aos nossos ouvintes. E, por último, como não podia deixar de ser, vamos fazer a recomendação cultural. Portanto, mais uma vez, João, obrigado por teres vindo. Vamos arrancar. Eu queria começar por confessar uma coisa. Para quem nos está a ver, eu vou recomendar um artigo que ele escreveu para a Comunidade de Cultura e Arte, que chama-se, se não estiver em erro, O Cantinho do Castigo. E o que tu falaste lá era que há um certo, vou usar esta expressão, um lobby sénior, ou seja, há um certo tendência para a malta mais velha que está há muitos anos a fazer política em ver os jovens que estão a começar como quase uma ameaça a um certo establishment que detêm. E o que eu te queria confessar era que, basicamente, quando eu comecei a escrever o guião para o podcast, ia dizer, ele é analista de política, apesar de ter 23 anos e apesar de ser jovem. E, portanto, eu queria perguntar-te se já não há, se este tal lobby sénior não conseguiu já introduzir nos jovens um sentimento de autodesvalorização e de sentirem que não são tão capazes de fazer quanto os mais velhos. É uma pergunta interessante, o apesar de... Lá está, porque é difícil dizer que eu sou o que é que seja, não é? Porque, pronto, não há aqui grande definição profissional nesta idade. Muita gente com a minha idade ainda está a estudar, ainda está a fazer outras coisas, está em estágios não remunerados, que é o que há mais neste país, infelizmente. Mas sim, classificando-me como analista político, eventualmente, gajo que manda bocas, sim, acho que há uma desvalorização e é estranha. É naturalmente estranho tu pensares... Imagina que tu tens na televisão um comentador de 78 anos e tu dizes, epá, este gajo é comentador apesar de ter 78 anos. Também é interessante, porque o gajo de facto tem 78, ou mesmo o Adriano Moreira, que às vezes ia comentar com 90 e tal, e ainda vai, é aquela coisa, uau, consegue e tem uma cabeça incrível ainda a funcionar, não sei o quê. Não, acho que há aí um imbalance. Eu sempre disse para as juventudes partidárias que seria contra elas, a não ser eventualmente que me propusessem o cenário de fazer uns geriátricos sociais-democratas. A partir dos 65 anos, tu passavas para o geriátrico social-democrata e tinhas uma estrutura à parte e ias lá para o cantinho do castigo também, dos velhos, e aí aceitava mais coisa, menos coisa. Acho que, de facto, temos essa questão de nos desvalorizarmos, de acharmos que somos menos, que sabemos menos. E como é que achas que isso ultrapassa? Desculpa dar... Hoje em dia, sem problema. Hoje em dia, acho que é muito fácil de ultrapassar porque tu, muito rapidamente, obtens a informação necessária para saber a fundo sobre um assunto. Nós estávamos a falar aqui um bocadinho em off como é que eu arranjo informação. A quantidade de informação que tu consegues encontrar com pesquisas rápidas, indo ao Twitter, pesquisar os jornalistas que estão citados nos artigos das revistas grandes, indo à Wikipédia, indo à bibliografia da Wikipédia e ver os jornais estrangeiros e traduzi-los para inglês imediatamente. Falando inglês, que eu percebo que também possa ser uma limitação quando começas a aprender se quiseres começar a interessar-te pela política muito, muito jovem, pode ser uma limitação, mas falando inglês isto já está mesmo bom para isso. E acho que se supera só falando, dando voz, fazendo coisas como vocês estão a fazer aqui. Espaços em que é só malta nova. Isso acho que... Porque há espaços em que é só malta velha. E, portanto, Exato. Era isso que eu queria perguntar, como é que se chega lá? Ou seja, só sendo velho, é isso? Só tendo a idade para chegar lá? Fazes, mostras que tem valor, mostras que as pessoas querem... As pessoas estão fartas da mesma coisa, eu acho. E vais fazendo. Eu estou a fazer há 1 ano e meio. Agora, de repente, parece que me querem convidar para coisas. Vocês, como são pessoas com muito mais cuidado do que eu,
e profissionalismo, isto estão para aqui câmaras e coisas que eu Nunca nunca na vida conseguiria arranjar, portanto logo aí vocês já estão a entrar num patamar que podem chegar muito mais rápido, muito mais alto. Até isso é afirmarem-se, porque se há jovens tão medíocres na televisão como os que nós temos hoje em dia, jovens bons como vocês, em princípio, chegam lá de forma relativamente fácil. Muito bem, Gui, vou passar-vos a palavra. Nós temos alguns amigos em comum, mas mesmo que não tivéssemos, há uma coisa que é comum entre nós, entre a malta jovem, é que há um certo desinteresse e que não se interessam muito por política. Aliás, esse tem sido um dos nossos maiores desafios com o início do podcast, porque pouca gente ouve e gosta e se interessa por política. Sim. E portanto, eu queria vos perguntar porquê que vocês acham que isto acontece, baseado na vossa experiência pessoal, e acham que será o quê? A linguagem demasiado complexa? São as tais elites que evitam que haja que tornam a política muito distante dos jovens? O que é que acham que está aqui a acontecer? Eu atribuo isto, estive a pensar nisto na minha experiência pessoal, eu atribuo isto a 3 coisas, que é à minha família, ao futebol e à própria classe política. Ou seja, eu diria que primeiro pela família, porque eu tive a sorte de ter um pai que teve-me sempre a puxar, e tenho 2 irmãos que também interessam-se por política, e por isso desde novo tive sempre muito contacto e queria ver as notícias e interessar-me e pronto, ler os tais artigos. Depois, acho que é o grande entrave para a nossa idade especialmente, pelo menos eu falo no meu contexto, que é eu e o Gui especialmente temos um grupo de amigos que só fala sobre futebol, não falamos sobre mais nada. E vejo muito nesses amigos que apoiam-se muito no futebol e falam muito, quase nada de política, porque acham que política não é para eles e nunca sequer experimentaram, porque só vêm, pronto, porque é mais fácil falar sobre futebol, é quase uma ideia errada, mas é mais arriscado, digamos assim, falar sobre política, porque envolve uma opinião mais pessoal, o futebol é uma coisa mais objetiva. E acho que isso é um entrave muito grande aos jovens entrarem na política, porque quando se tem o futebol acaba-se por ficar um bocado enviesado e há muito menos esporte. Sim. Desculpa interromper, era só fazer porque... Vais defender o teu grupo do futebol? Vais defender o teu grupo do futebol? A qualidade do debate lá? Não, também. Não, mas é só porque, mesmo nas televisões, hoje em dia, por acaso é uma coisa, eu acompanho muito a Lei da Bolha, não sei se vejo. Certo. Por acaso. Tento não ver. Vês ou não? Não, já vi, mas tento evitar. Não gosto muito. Ela também não gosta, não sabemos. Não, eu gosto do Sérgio Sousa Pinto, não gosto Vai. É pequeno. São os 3. Não vou. Eu gosto do Filipe Santos Costa, gosto muito dele. Gosto do Sérgio Sousa Pinto, apesar de ser um provocador por natureza. Eu acho graça ao intelecto. E depois a outra pessoa já estou farto de me pronunciar. Sim. Pois, mas mesmo assim, se fores a ver, deve ser das pessoas mais jovens que eu vi na televisão a comentar política. E curiosamente parece que tiro as opiniões todas ao meu avô. É? Porque todas as opiniões são de gajos de mais de 75 anos, não é? Sempre cada vez que o homem abre a boca sai assim um mofo. Extraordinário, mas isto na lógica do não devias precisar de parecer um velho para seres um puto na televisão. Devias poder ser tu, normalmente, tal como os velhos podem ser velhos rabugentos que dizem que eu não uso o WhatsApp e sei lá o que é isso, não sei o quê. Os putos também deviam poder ser putos e não ter uma opinião super institucional, não sei o quê, e declamar um poema e mais não sei como. Pá! Sim. Chilex. Já podemos meter no título o João Nem rebenta abogar. Aqueles títulos YouTube, tipo vídeos do Chega. Não, mas isto porque este programa passa tardíssimo na televisão. E apesar de poder ter um programa fácil de... Mesmo o programa sobre a passar. Sim. Exato. E até um programa fácil de... Eu admito, eu a sério, só me interessei por política quando entrei em Direito. Já há coisa de 2 anos. Porque pronto, a questão do Direito Constitucional e também... Não disseste aos 8. Eu? Sim, normalmente uma pessoa começa a interessar-se. Sim. Não, mas é brincar muito. A brincar com o Vitor Era melhor... O futuro se calhar era melhor do que estar a dar chutes na bola, nem sei. Eu sempre tive muito pouco jeito, apesar de eu gostar de futebol. E, por acaso aí, deixem-me só entrar com uma coisa que eu acho interessante. Uma vez tive uma conversa com uns gajos. Eu tenho um amigo que estudou em Londres e todos os amigos dele eram brilhantes porque eram do curso dele e eram todos brilhantes, como o gajo.
e nós estávamos a falar de política de Portugal e não sei o quê, isto foi em 2017, e eles estavam a falar de populismo e estavam a dizer, mas em Portugal não há muitos movimentos populistas, e eu disse, então não há o presidente do meu clube, por exemplo. Só que em Portugal o que nós fazemos é, como só se dá atenção ao futebol, os fenómenos políticos acontecem primeiro no futebol e depois eventualmente chegam à política onde menos malta presta atenção, tem menos programas de televisão dedicados. E eu disse-lhes, eu lembro-me do gajo francês que lá estava, eu dizer-lhe, pois, que aquilo há programas e vem um representante de cada clube, e ele, como assim cada clube? Como é que vocês decidem o clube? Porque em França, não é? O clube com mais títulos é o Saint-Étienne, que tem 10, aquilo não é propriamente um sítio em que tu possas decidir 3 grandes e o gajo ficou baralhadíssimo, tipo, como assim, vocês, 3 clubes, como é que vocês decidiram quais é que foram os 3? Tiraram uma palhinha? E eu, não, só há 3 equipas... Só há 3 equipas que as pessoas querem saber e depois as restantes gravitam e funcionam um bocadinho como fenómeno político. Eu fiz-me sócio do Sporting para tirar de lá o Bruno de Carvalho, sozinho, a pagar as minhas próprias cotas. Votei em todas as Assembleias Gerais contra ele, mesmo quando era 95% a favor. Estive em belas Assembleias Gerais da Coreia do Norte. E sei dizer que aquilo não era muito diferente, a maneira de falar, a maneira de falar não é muito diferente de tu hoje em dia vês dos comícios do Chega. E tu pensas, já aqui estava, só que de facto os programas de futebol passam mais cedo, passam ao meio da tarde, passam de manhã, mas eu não acho que não se faça política no futebol, antes pelo contrário. Até porque tu vais a ver, o Varandas foi candidato pelo PSD a Odivelas, não à Câmara, mas é militante do PSD e foi candidato à Assembleia Municipal, acho eu. O Bruno Carvalho também era do PSD, o Vieira tem uma ligação forte ao PCP. A política e o futebol mexem muito juntas. O presidente da mesa da Assembleia Geral, o Rogério Alves. Não, Marta Soares, o Rogério Alves, exatamente. Marta Soares também é militante do PSD, também. Há aqui uma coisa em comum. É presidente dos bombeiros, Sim, militante do PSD. Sim. Já achava que era os Teixeira no Sporting. Mas não se percebeu porque é que tu és tão odiado no Twitter, não é? A dizer mal do Bruno Carvalho também não ajuda. Sim, por acaso nunca me pronunciei muito. Isso era mais nos meus tempos de Facebook. Eu uma vez, quando eu ainda mexia qualquer coisa no Facebook, uma vez veio aquele resumo do ano, em 2018 ou 2019, e era só post sobre o Bruno de Carvalho, a dizer mal porque 30 por uma linha, porque era, o Sporting ganhava não sei quantos campeonatos de não sei quê, e aparecia uma capa a dizer imparável e era o Bruno de Carvalho, e depois os outros assim em pequenino e não sei o quê, e eu gozava com aquilo, e depois, entretanto, o Facebook também já estava um bocadinho morto, mas aquilo era para chatear um determinado tipo de malta, e deixei-me um bocado disso. Felizmente hoje em dia tenho um clube pacato em que os jogadores não levam porrada dos adeptos há pelo menos 3 anos, não é? Quase 3 anos. Mas também por cá, se calhar os adeptos estão fora do estádio. Também, possivelmente, mas não quero também estar a extrapolar, que o Sporting tem excelentes adeptos. Gosto muito. Gosto muito da minha bancada central. Mas pronto. Mas pronto. Isto tudo para dizer, porque já dissemos um bocadinho de tudo. Estes programas na televisão não são tardíssimos e não são nada complicados de acompanhar e são bastante interativos até. Exato. E pronto, os programas de futebol passam... O melhor documentário que eu te recomendava é o Sem Moderação, num canal que é aí na TSF. Tem uma pessoa, o Delgado Alves, Pedro Delgado Alves do PS, o Daniel Oliveira, que pronto, não tem partido, o Francisco Mendes da Silva do CDS e o José Eduardo Martins do PSD. E chama-se Sem Moderação, eles vão rodando a moderação. E é giro, vale a pena. Esse é o comentário político mais informado, porque os outros são muito comentadores, ou seja, eles não metem a mão na massa, não sabem o que é que se passa. Estas pessoas foram deputados todos, portanto têm mais noção do que é que acontece, porque apesar de tudo, um João Miguel Tavares pode comentar muito política, mas o gajo não está dentro da coisa. Sim, claro. E às vezes nota-se que ele falha ali a saber umas coisas que faz parte de seres político ou não seres. Experiência política. Mas Sérgio Sousa Pinto foi eurodeputado, não foi? O Sérgio Sousa Pinto foi eurodeputado, é deputado, é presidente da Comissão de Relações Internacionais, foi presidente da JS.
Mas o meu pai dizia-me que o José Sousa Pinto era da ala esquerda do PS. Depende do ponto, ou seja... E agora, de repente, parece que está cada vez mais a puxar para a direita. Quando o debate era... Ele mantém essas posições. Quando o debate era sobre despenalização do aborto, ele era a grande força a favor da despenalização do aborto dentro do PS, sendo que o primeiro-ministro do PS, o António Guterres, era contra. Agora que o debate é culture wars e revisionismos históricos e whatever, ele é uma pessoa conservadora nesse sentido. Portanto, depende do sítio onde colocas o eixo do debate e depois tu... Pronto, mas só para concluir, as três coisas eram a minha família, o futebol e por fim a classe política, que é o que disseste um bocado isso, deste atender isso no programa com o Rui Unas, que é quase um mundo à parte. Parece que é um elitismo tremendo e que é um mundo à parte que os jovens não se conseguem relacionar. E especialmente a jovem, aquela coisa do relatable, eles olham para a Assembleia da República e eles é relatable. Também é difícil na Assembleia da República ter uma discussão relatable, mas parece que há uma espécie de encosta, como é que se diz agora? De barreira, sim, uma espécie de barreira que é intransponível para os jovens porque parece que os políticos estão noutra completamente. Eu não sei se vocês acompanham aquele projeto do Francisco do 230. Sim, aquela entrevista aos 230 deputados. Eu já ouvi falar disso, É muito raro tu veres uma conversa em que tu pensas, olha, um gajo normal. Isso foi das coisas que me surpreendeu do meu contacto com o Carlos Moedas, ele ser um gajo normal, que diz pá. E eu fiquei tipo, olha, um gajo que diz palavrões conversacionalmente, um gajo normal. Mas achas que faz parte também? O quê? Ter essa postura... Esse politicamente correto. Sim. Eu acho que as pessoas... No meu tempo, politicamente correto queria dizer isso, e o mundo era muito mais civilizado. Quando politicamente correto queria dizer que tu eras bem educado. No teu tempo que são as pessoas do meu pai, Sim, mas não, pois. Bom, vamos passar agora para a rubrica seguinte, e já tocaste aí no tema das autárquicas e só para os mais distraídos, as eleições vão realizar-se em outubro de 2021, até ver. Talvez em setembro. Talvez em setembro, pois. O João já aqui disse e já declarou o apoio à Moedas e vai fazer parte da campanha e tudo mais, exatamente. Carlos Moedas, que é candidato municipal pela Câmara Municipal de Lisboa pelo PSD, apoiado pelo CDS, pelo PUR, pelo Aliança, pelo RIR, MPT e PPM. O Carlos Moedas não tem o apoio nem do PURP nem do RIR. Olha, correção. Não tem, mas não oficial ainda, é isso. Confirmado. Temos aqui uma notícia antes para a gente. Confirmado parece-me que está do CDS, apenas fechado o acordo. Ainda agora eu vim para aqui vindo da inauguração do primeiro cartaz da campanha. Sim, e estavam lá dirigentes do PSD e do CDS. Os outros acordos estão para fechar porque as listas não estão fechadas, apesar de já terem mandado um leak gigantesco no Observador. Vocês devem ver como é que é, tipo, a ordem, o que é CDS independente, o que é que não é, já está tudo no Observador. Isso é um problema, nós também temos esse problema. Mas... Quais é que eram, desculpa, o RIR o RIR e o PURP não... que eu saiba, não... São menos 10 votos, não é? Que eu saiba, não. Olha, com o RIR, se viesse cá o Tino de Rãs defender requalificado a calçada portuguesa, não sei se era um bom move. Mas não me parece que... E não me parece do interesse do candidato que aconteça. Lá está, porque não... O que se passou foi... Apareceu um candidato muito conhecido e com muita abrangência e uma série de partidos quiseram pôr-se na posição de pertencerem à força agregadora à volta do candidato. Mas o candidato também achou que havia a necessidade de alguma coerência. Aliás, tanta que mesmo o Nós Cidadãos, que eventualmente até faria sentido, também não foi propriamente abordado para conversações e apresentou hoje uma candidata. Portanto, eu percebo a coisa até porque aí ela entrou muito por aí como linha de ataque, que isto é um albergue espanhol e não sei o quê, e o PDR. Eu, honestamente, nós temos 21 partidos em Portugal. É muito irrealista tu dizeres que todos se vão candidatar às autárquicas em todas as câmaras. Não me parece descabido que 10 apoiem se um for o candidato do espaço da direita. Não vai ser o caso.
Não vai ser o candidato do Espaço da Direita vai se dividir em 3. Pronto, ainda pegando nisso, e agora falando mais da atualidade, ou seja, de moedas, uma das perguntas que muita gente faz, e eu também, o que é que Moedas tem que o Medina não tem? Ou seja, quais é que são as bandeiras em que Moedas é claramente oposição ao Medina, e até posso fazer o exercício contrário, quais é que são as bandeiras em que ele é favorável àquilo que o Medina fez? Temos a lógica da campanha é relativamente simples. O Carlos Moedas não se revê numa lógica adversarial de bota abaixo da política, não se revê no insulto, não se revê em vídeos propagandísticos de mentira como o PS já circulou. Portanto, logo aí não há o interesse de entrar a matar, não há. Há o interesse de olhar para a campanha como, e porque acho que vocês não discordarão disto vivendo em Lisboa, Lisboa não é mal gerida. Podia ser melhor, pode ser muito melhor, mas não é mal, isto não é horrível, isto não é o que era, principalmente porque há muita gente que vive em Lisboa há 30 anos, não é? Há 40, e a cidade está significativamente melhor do que estava há 40 anos. O que se trata aqui nesta campanha não é propriamente dizer era tudo horrível, Medina, tudo o que tu fizeste vai à vida. É a maneira como tu estás a fazer não é a que nós faríamos, que é uma maneira top-down de imposição das coisas, de dizer agora vou pôr uma ciclovia na Almirante Reis e as ambulâncias ficam à espera dos autocarros e aquilo demora 25 minutos a fazer a reta. Não, é perguntares à comunidade, fazeres uns fóruns de cidade, teres umas apps para as pessoas poderem dizer essas coisas, se querem ciclovia aqui, se querem ali. Portanto, portanto, é a lógica, trocares o top-down pelo bottom-up. Basicamente, é a lógica principal da campanha. Mas não é só isso, é o dar o Carlos Moedas falou disso no outro dia, passar a cidade para a Liga dos Campeões da Europa, olhar a cidade como algo integrado. A ideia principal da campanha é a cidade dos 15 minutos. É tu teres, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, mas é um conceito desenvolvido agora mais recentemente pelo Carlos Moreno da Universidade de Paris, que é consultor da Maire Anne Hidalgo de Paris, que é tu num espaço de 15 minutos a pé ou de bicicleta ou eventualmente de transporte público, teres centros de saúde, parques, escolas, o sítio onde trabalhas, serviços administrativos e não precisares de te mexer muito para nenhuma dessas coisas, que é para evitares o carro. Para resolver problemas de estacionamento, pela questão da transição ambiental e criar esta ideia de que Lisboa fica uma espécie de azulejo de várias pecinhas. Há uns estudos feitos, Arroios é considerado o sítio melhor para isso, Campo de Ourique não é mau, há uns sítios terríveis. Porquê? Porque a cidade está a desertificar em certos pontos, tem pontos em que é linda e pontos em que está degradada e a ideia é basicamente não fazer completamente diferente, até porque o Carlos Moedas tem a coisa de ter participado num governo, que veio o governo seguinte e reverteu tudo o que ele fez. E ele não se revê nisso, ele não se revê em tu tomares uma decisão política numa eleição e na eleição seguinte troca tudo. Portanto, ele não vai andar a reverter tudo, não vai ser a mesma filosofia, não é a mesma coisa. É dentro das opções que foram tomadas, como é que eu as posso fazer melhor? E acho que aí tens uma questão mesmo de outrank, que é, chega um gajo que foi comissário europeu, que geriu um orçamento de 80 mil milhões de euros, ao menino secretário de Estado do Sócrates e diz, Fernando, bom trabalho, porreiro, não está mal. Agora vamos subir o nível, vamos lá para cima. É isso, não é tanto, até porque muitas das bandeiras que a direita tentou adotar nos últimos tempos em Lisboa vão contra os tempos e a ideia da direita não é ser contra os tempos, é ser o melhorador do progresso, o aperfeiçoador do progresso e não o destruidor do progresso, não é? Agora não quer ciclovias, carros, bora, gasolina para o ar, vamos queimar gasolina nas ruas, não. Tens de pensar como é que integras na cidade e acho que é muito por aí. Basicamente a grande diferença é que o Moedas quer continuar, digamos, o trabalho do Medina, mas quer ouvir a população antes de prosseguir com esse trabalho. Não quer especificamente continuar, há coisas que ele quer fazer absolutamente diferente. A começar pela parte de cumprir promessas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o Fernando Medina prometeu 14 centros de saúde para construir na cidade de Lisboa. Está construído um.
Nas últimas autárquicas disse que tinha pronto, está construído um. Prometeu um hospital na zona oriental, não há hospital nenhum. Prometeu 6.000 casas de habitação acessível, estão construídas 300. Mas é fazer cumprir as promessas ou é não prometer? É fazer cumprir as promessas, é pôr a cidade... Estas também? Estas também. Okay. Estas também. O candidato revê-se nestas porque... e lá está, sempre com diferenças. Por exemplo, agora vão construir umas torres no Restelo de habitação acessível. De repente metem 2.000 pessoas no Restelo de habitação acessível no mesmo sítio, num sítio que as pessoas já se sentem que se calhar não é seguro. Se calhar distribuis, não é? Se calhar pensas de maneira diferente, se calhar fazes a atomização da cidade aos 15 minutos e espalhas mais pelo território mesmo de uma freguesia, não estar a pôr tudo nos mesmos 2 blocos. Portanto, há uma diferença de abordagem, evidente, que é mais ou menos a diferença entre a direita e a esquerda, não é? É a diferença entre seres mais técnico e teres mais cuidado com a mudança, com a modernização, ou seres, às vezes, um elefante numa loja de porcelanas. Eu queria fazer uma pergunta também relativamente à AEL. Porquê que achas então, tendo em conta que há essa diferença em algumas situações e tendo em conta que também essas políticas que tu disseste se enquadram um bocadinho numa visão de quase descentralização, de proximidade das pessoas, que são uma das bandeiras da AEL, porquê que achas que o apoio não aconteceu? Também, em princípio, acontecerá a bandeira da simplificação fiscal, que também será outra... Porquê que eu acho que o apoio não aconteceu? Porque eu acho que há na AEL uma mentalidade dominante clubista, que é, eu prefiro perder em azul do que ganhar em cor de laranja. Porque prefiro estar a usar a minha camisola e afirmar-me e não sei o quê. Sendo que se o PSD defende ideias liberais e tens um candidato liberal, eu enquanto liberal tento que haja mais liberalismo no PSD. Mas temos de ter atenção também que o liberalismo da IEL não é o mesmo, ou é, que o teu, por exemplo? Depende da parte da IEL. Pois, claro, há partes da IEL em que sim, há partes da IEL, a parte da IEL que é libertária, eu não me revejo. Tem usado a estratégia que tem sido usada? Na estratégia que tem sido usada, eu não me revejo no dogmatismo em relação ao liberalismo económico. Não sou tão... o Estado é sempre mau. Eu sou o Estado é às vezes bom, às vezes mau, depende da circunstância, vou avaliar. Gosto dessa coisa de avaliar e chamar um perito e não sei quem, em vez de decidir, tipo, isto é mau. Porque isso em princípio não... Não. Isso em princípio... Eu percebo o que ele está a querer dizer. Isso em princípio não me ajuda, não é? Mas isso também tem a ver, lá está, é um liberalismo mais social, que eu acho que ele não é tanto, não é? Há muitas pessoas a tentar chamar-me para a IEL que dizem que sim, que eu tenho imenso espaço lá e que há imensas pessoas... Eu acho que sim. Há imensas pessoas liberais sociais na IEL. Mas não tem sido essa a estratégia, acho eu. Eu não acredito que a IEL, no longo prazo, seja um partido de poder. Exato, é isso que eu queria dizer. Não será também uma estratégia de fazer ver as pessoas que é diferente? Ou seja... Sim, mas que não é um partido de poder. Que não se compromete, que não negocia, que não é um partido de poder. Negociou com moedas, pelo que eu sei. E tu o líder da Iniciativa Liberal reuniu com o candidato. Não houve negociações entre as conselhias, não houve negociações. Porque sempre houve... Foi uma conversa informal. Sim, sempre houve intransigência da parte do núcleo de Lisboa em ter um candidato próprio. Eu acho que isso acontece também porque o trabalho autárquico e o trabalho de freguesias ia ser muito apagado. Eu acho, pelo menos, eu faço parte da freguesia de Parque das Nações e estou envolvido. E o trabalho que eu faço, por exemplo, nomeadamente cartaz e estar próximo das pessoas e tudo mais, que ainda não começou, mas que há de começar, ia ser completamente apagado, por exemplo. Ou seja, o vincar das ideias liberais... Estás a falar de uma freguesia que eventualmente poderia ter caído para ter um candidato liberal. E em vez disso tem um candidato do CDS. Podia não ter. Certo, sim. Outro argumento que a IEL deu bastante e que eu compreendo enquanto pessoa, porque eu tive uma experiência de trabalho que me permitiu, para além de conhecer como é que o poder autárquico funciona, quando tu estás a fazer assessoria política, fazes o cumprimento de horas do teu horário normal de trabalho a trabalhar para a autarquia e depois o extra trabalhas a nível partidário, porque principalmente eu que trabalhei com um presidente de partido
do PSD em Lisboa, e nesse sentido eu fui acompanhando um bocadinho, e foi para isso que eu fui para lá mesmo, para perceber como é que a máquina, como é que funciona uma autarquia e para perceber como é que a máquina do PSD funciona também em Lisboa, porque sabendo isso, em princípio, tenho mais ou menos ideia do que é que posso esperar do restante país. E eu percebo a queixa da IEL em relação a algumas figuras dentro do PSD em Lisboa, com que a IEL não esteja confortável porque tem um histórico disto ou daquilo. Percebo perfeitamente. Agora, é a coisa do estar outside pissing in ou inside pissing out. Tipo, se tu queres resolver um assunto, em princípio é melhor estares lá dentro e dizeres, eu veto esse nome, eu com isto não quero. Eu ponho, em vez deste gajo, tender um gajo liberal. E usares o peso que a Iniciativa Liberal tem em Lisboa, porque é efetivamente um partido grande em Lisboa e no Porto, usares o peso da IEL para isso, em vez de fora, espartilhares a direita e pôr a possibilidade dela... O peso local seria pesado. Eu não sei se seria. Eu vejo mesmo até dentro do próprio partido. Viste o que foi o do CDS? Sim, certo. É o CDS, é diferente. Porquê? Porque, primeiro, é um partido que tem história, ou seja, tem mas não foi por história que as negociações foram feitas. Certo. As negociações foram feitas com resultados eleitorais. Certo. E os da IEL são bons. Mas o que por exemplo, o Maia é bom. Sim, mas o que eu estou a querer dizer é que as pessoas, efetivamente, em cada freguesia, em cada localidade, não estão, efetivamente, na Iniciativa Liberal, precisamente por ser um partido novo, um partido recente, é um bocadinho passageiro, é um bocadinho acreditar nas ideias, mas não estar lá, efetivamente, não tem pessoas que trabalham diariamente, não estão... Percebes o que eu estou a querer dizer? E uma maneira que eu consigo perceber os dois lados, vejo os dois lados e sinceramente preferia que houvesse um candidato próprio, precisamente porque acho que as ideias liberais, e até a longo prazo, seria um trabalho, por exemplo, se não houvesse um candidato, como é que se poderia continuar a estratégia de pôr por cima da mesa ideias liberais e diferentes? E como é que... O Carlos Moedas é um gajo de ideias liberais e diferentes. Mas não sei se é totalmente. O Carlos Moedas dir-te-á que é um social-democrata. Mas dizer que se é social-democrata em Portugal pela conotação com o PSD, quando é dito por uma pessoa do PSD, normalmente quer dizer que tu és um social-liberal. Porque os social-democratas os social-democratas estão no PS mesmo. Não há social-democratas no PSD, eu pelo menos nunca me cruzei com nenhum. Não é bem isso que as pessoas veem. O que as pessoas veem pode não ser, mas está aí alguma inocência da compreensão eu percebo, é um partido novo, eu percebo perfeitamente, mas está aí alguma inocência da compreensão da política em Portugal. O Carlos Moedas é um gajo liberal, que certamente defenderia, aliás, é esperar para ver, mas que certamente defenderá bandeiras extremamente liberais, porque é uma pessoa aberta a isso, e a coisa de, em vez de querer influenciar uma candidatura que pode ganhar uma Câmara e ter um vereador garantido nessa candidatura, porque tens o risco de não ter, tens o risco de ter metade dos deputados municipais, tens o risco de ter metade dos eleitos de freguesia, eu tenho um Excel com estas coisas, e é complicado tu justificares isso com a necessidade de afirmação, particularmente na eleição para a Câmara, porque as câmaras têm isto muito parvo, com que eu não concordo, mas quem tem mais um voto torna-se presidente da Câmara, mesmo que a maioria seja do outro lado político. E, portanto, a Iniciativa Liberal estar fora da coligação, espartilhando a direita, que historicamente tem menos votos do que a esquerda em Lisboa, põe o Carlos Moedas mais longe de ser o mais votado por um voto. E mesmo que a IEL elegesse um vereador, o Chega outro, e o Carlos Moedas 7, se perdesse com o Medina por 3 votos, não havia cá coligação IEL-Carlos Moedas para ninguém. E para mim esse é que é o erro estratégico. Até porque no Porto até podem reclamar um candidato que é basicamente vosso, e têm tanto para bater em Oeiras e em Cascais, onde sim, arranjaram um candidato que podia ter sido mais inspirado, mas têm tanto para bater no PSD, não havia necessidade nenhuma de... Até podiam ir em listas diferentes na Assembleia Municipal, já se fez isso. A coisa da Câmara é que me faz alguma confusão, até por perderes a garantia de teres um vereador que praticamente tinhas e deixas de ter, por dares o CDS ficou com 9 freguesias.
com base no resultado das autárquicas de 2017 que a IEL não tem, obviamente, mas a IEL podia ter usado do Mayan para ter um leverage nisso. Eu acho que as freguesias com que o CDS fica, era muito mais interessante algumas delas a IEL ter ficado, como principalmente o Parque das Nações. Vou agora dirigir-me aqui ao Quintela. Não foi no último episódio, foi nos anteriores. Tinhas dito que tínhamos ficado a saber do acordo pré-eleitoral entre o PSD e o CDS e tu disseste que caso o candidato fosse do CDS, seria uma grande vitória. E agora já sabemos que não é, e acho que nem faria sentido ser, mas achas que com este acordo o CDS fica a perder ou fica a ganhar? E claro que depende dos resultados, mas vamos assumir, vais pensar, sendo os resultados bons ou maus, vai impulsionar ou não o partido para as legislativas, por exemplo? Eu acho que o caso do CDS é um caso muito peculiar, digamos assim, por causa da divisão interna que está-se a passar com o partido. E aquela clássica frase de quando não arrumas bem a casa é difícil acolher convidados, acolher as pessoas externas, etc. Ou seja, o meu ponto é, quando não tens estabilidade interna, a estabilidade externa vai ser completamente impossível. Isso está a afetar muito a candidatura, esta tal coligação já confirmada do CDS com o PSD, porque há várias autarquias em que o CDS não consegue estabelecer muito bem quem é que vai ser ou não. E essa constante divisão interna está a afetar o CDS em si, está a afetar esta coligação e pronto, agora no futuro, isto também é uma espécie de falácia, mas também no futuro, com uma divisão interna é impossível construir uma boa candidatura para as legislativas de 2023. Eu vejo muito esta coligação, apesar de ser uma coisa boa para o CDS, porque ligar-se historicamente a um partido maior que é o PSD, essa é uma coisa positiva. Mas acho que acaba por ser um bocado, neste contexto específico é bom, mas acho que no final de contas acaba por ser um bocado esconder a ferida que se vai abrir totalmente para as legislativas de 2023, que é, nós não podemos voltar-nos a coligar, ou é chato voltar-nos a coligar, porque já nos coligámos para as presidenciais, já nos apoiámos no Marcelo nas presidenciais, agora voltamos a apoiar nas autárquicas, quando é que vamos lançar o nosso próprio candidato. E acho que, pronto, esta divisão interna do CDS não está a ajudar em nada. Pois, já falamos sobre isso um bocadinho no outro dia, a questão do CDS, ou seja, esteve no topo, agora está lá em baixo, e a minha pergunta, e João, se queres responder, que és mais fundamentado nesta coisa, a minha pergunta é se... Isso não sei, vocês são, como é que é? Tu és da IEL, não é? Mas vocês são do CDS? Estou a tentar convencê-los. Estou com a corda bem. Estamos ali. Mas são do CDS? Não. Parece pelo aspecto, não é? Então, não, estava a perguntar, porque o João estava aqui com boa informação e eu achei que ele era do CDS, de repente. Não. Eu interesso-me bastante pelo CDS, mas acho que não votaria no CDS. Epá, se estão na corda bamba, vejam lá, que eu também vos abro umas portas. Estamos aqui dois vetores. Já sabes quem ganha, vale a pena. É mais provável. Não, mas a minha pergunta também chamei um bocadinho à conversa, porque estavas a falar dessa questão da IEL com o Manel, ou seja, a questão da IEL, ou seja, perder, talvez, ou não, ao não coligar-se, mas querer destacar-se como individualidade. E se o CDS não deveria também assumir, de certa forma, um bocadinho a derrota e não, ou seja, era aquilo que estavas a dizer, ou seja, que o CDS coliga-se agora, mas depois nas legislativas, ou seja, volta outra vez, disfarça um bocadinho agora os problemas que existem, para depois, mais no futuro, a ferida voltar a abrir, como tu dizes. Pois. A minha pergunta é se o CDS não ganharia um bocadinho a assumir a derrota e tentar reerguer-se um bocadinho sozinho, em vez de estar a coligar para depois... Mas é que eu acho que assumir a derrota passa pelo Chicão sair. Porquê? Porque assumir a derrota, ou seja, estás a assumir a derrota em que sentido? Ou seja, estamos mal, vamos à balda assumir um bocadinho a derrota? Assumir um bocadinho a derrota, ou seja, não querer disfarçar com coligações e tentar reerguer-se para voltar a ser um partido importante como foi outrora, percebes? O que eu diria aí, em relação ao CDS, é que o CDS está aqui na possibilidade de ter um grande momento. A questão da divisão entre a Distrital e a Conselhia Nacional é evidente, não é? O Presidente da Conselhia de Lisboa e da Distrital do CDS tem relações cortadas, ou praticamente cortadas, com o Presidente da Nacional, e isso dificulta imensas negociações. O CDS não garantiu, apesar do 15-9 parecer interessante, o CDS não garantiu nenhuma das 6 freguesias mais ganháveis para a direita, sendo os 4 já do PSD,
e mais duas que são Alvalade e Lumiar, que estão bastante favoráveis, e que o CDS... e 7 mais favoráveis, que ainda faltam as avenidas novas, que o CDS também tentou e não conseguiu. É o meu trabalho. Tem de saber. Mas sim, o CDS ficou com 3 freguesias que pode, se o Carlos Moedas ganhar, em princípio, ganha pelo menos 2 delas, Campo de Ourique e Parque das Nações, com a possibilidade de ganhar Arroios. Se isto acontece ao CDS, ganhar 3 juntas em Lisboa, é o mesmo que ganhar 3 câmaras municipais no país, porque são até mais, porque são juntas as juntas têm orçamentos muito grandes e permite ao CDS criar uma dinâmica de poder que não tem há muito tempo. Se o Carlos Moedas ganhar e a IEL tiver, porque no caso do Carlos Moedas ganhar, a IEL vai ter 3%, ou 2%, ou uma coisa assim. Se o Carlos Moedas ganhar, é porque os eleitores IEL, que há muitos em Lisboa, fizeram o que de facto disseram que fariam. Por exemplo, os eleitores do Maian, 54% disseram à Católica que votariam no PSD em legislativas. Se os eleitores da IEL de facto fizerem isso, e a IEL tiver um resultado irrisório, e o Carlos Moedas ganhar e o CDS tiver 2 juntas e 2 ou 3 vereadores, estás na posição para a direção pode se calhar não conseguir reclamar louros, porque isto no fundo está meio controlado. Por isso é que está a ser tão difícil controlar isto, porque se a Distrital fica com estas pessoas, com estes nomes, fica com este poder. E a Distrital é contra a Direção Nacional. E, portanto, fica com este poder para depois dar a um Adolfo Mesquita Nunes. Se isso acontecer e o Adolfo aparecer a seguir, a possibilidade de engolir a IEL é relativamente grande. Mau resultado em Lisboa da IEL, muito poder para o CDS, trocar de líder para o Adolfo, parece-me o cenário de sobrevivência do PS para 23, se o Rio continua. Porque se o Moedas ganhar em Lisboa, se calhar o Rio continua, porque ganhou a cidade de Lisboa. Sem Rio fica mais complicado. Acho que é possível que o PS ganhe em Lisboa. Acho que sim, não é? Senão, das duas uma, não me vão estar a deixar trabalhar ou não vou saber trabalhar, das duas uma. Mas... Vamos passar para o próximo tema, já estamos aqui a ficar por algum tempo. Antes disso, só queria falar contigo aqui sobre... Já falámos sobre os partidos pequenos, sem ser o CDS, agora vamos falar sobre o grande partido, o Chega. Estou a brincar, o Nuno Graciano é o candidato. O que é que te parece? Achas que o slogan da campanha... Vocês já falam de direita, é isso? Hoje é só direita. Nós já fomos bastante atacados, pá, por causa disso. Beatriz e João, não sei o quê. Não temos Sim, assim, mas mas isto vai ser tudo menos sério para a direita neste momento que vem aí. Sim. Mas comissário europeu, candidato, para onde é que isso já se vê? Um grande momento para a direita. Pois. O que eu te ia perguntar é se o slogan... Comissário europeu, desculpa. O Carlos Moedas foi comissário. Estava com medo disto. Estava a associar ao Nuno Graciano. Se o slogan da campanha do Nuno Graciano vai ser com o Nuno Graciano não há crise. Não, pronto, é como o Manuel já disse, tem esta tendência para levar as coisas um bocadinho para a brincadeira. E eu fui à Wikipédia e é engraçado porque eu vi uma frase que nunca estava à espera de ver, que era: Nuno Graciano é um apresentador televisivo, escritor, fundador de uma marca de queijos regionais e político português. Não é? E depois o mais engraçado... Mas vocês já foram ver os anúncios da marca de queijos regionais, ou não? Espero que sim. Não, eu só sei que chama o teu careca. Então, pronto, ao menos isso. Ao menos já sabes isso. Não, mas eu respeito muito. Trabalho no Big Brother do Nuno Graciano. Não, mas pronto, e eu achei engraçado, e agora vou depois ficar um bocadinho, porque eu vi o candidato à Câmara de Gaia do PSD, o António Oliveira. Sim. E eu sugeri ao Wikipédia esta, tens de concordar ou discordar. António Oliveira foi o antigo selecionador nacional de futebol, colecionador privado de pinturas e esculturas, investidor do setor vinícola e político português. Certo. Achas E que... principal acionista individual da SAD do Futebol do Porto também, portanto... Não, claro que... Aí é que Ou vos dizer as coisas boas. Mas... Se quiseres contar um bocadinho. Comento o Nuno Graciano, acho que é uma jogada curiosa do Chega, porque o Chega tem uma bifurcação demográfica para decidir em Lisboa, porque tem muito eleitorado em freguesias muito abastadas e muito eleitorado nas freguesias menos de todas, e nas intermédias é que tem os piores resultados. Isso é estranho e leva-te a ter de fazer escolhas, e houve opções em cima da mesa. Teoricamente, Carlos Barbosa e a Sinha Jardim teriam sido mais opções do género: vou buscar aqueles eleitores que votaram no Chega na Estrela. O Nuno Graciano parece uma opção: vou buscar aqueles eleitores que votaram no Chega em Marvila,
que em princípio pode funcionar como mais benéfica para a candidatura do PSD e do CDS, não é? Porque esses eleitores são menos relevantes para uma vitória da direita do que os da Estrela e de Campo de Arique. E, portanto, nesse sentido, estou para ver como é que será a candidatura. Eu acho, em princípio, acho bom que as pessoas participem da política independentemente dos backgrounds, desde que a levem a sério, que não sei se será bem o caso. Mas o caso do António Oliveira, eu acho que o António Oliveira é um empresário. Sim. E, portanto, nós candidatamos empresários a torto e a direito. Eu percebo a coisa do conflito de interesses e estou preocupado com ele e espero que ele responda a essa questão, porque ele é o maior acionista individual da cidade do Porto e o Porto tem o centro de estágios em Gaia. Até que o Rui Rio disse que há uns anos que nunca... Não, há uns anos é aquela coisa de sim, não associar a política ao futebol e não sei o quê. Ele justificou com estas coisas que eu disse agora. Sim. A questão dele ser... O António Oliveira, de facto, mudou um bocadinho de vida. Foi um grande jogador de futebol. Ainda espalhou um bocadinho de magia e deu um campeonato ao Sporting em 82. Portanto, parte da minha simpatia também vem disso, porque ele depois de ele ter sido craque no Porto, foi craque no Sporting ainda um bocadinho. E eu respeito muito isso. Mas sim, gostava de saber como é que é essa conversa do conflito de interesses. E metendo a bucha, porque eu acho que era importante vocês equilibrarem isso, acho que está-se a falar pouco do facto do Fernando Medina estar muito à direita do PS, ser uma pessoa, lá está, essa coisa de ser pouco distinguível o Moedas do Medina não é tanto porque o Moedas é de esquerda, é porque o Medina é de direita. É de uma direita corporativa ligada a interesses empresariais e não de uma direita liberal. É assim... Pronto, é um centro facilitador de negócios e interesses, que é muito no que uma certa ala do PS se transformou, mas muito pouco de esquerda. E, portanto, tendo o Bloco uma grande candidata, excelente oradora, carismática, inteligente, e tendo o João Ferreira, um candidato que, na minha opinião, fez uma campanha presidencial, apesar dos resultados não... Porque também tinhas uma pessoa a sugar toda a positividade da campanha para a sua extraordinária campanha presidencial, de não fazer campanha nenhuma. Mas o Presidente da República, tudo o que seja mensagem positiva e pessoas que estão motivadas e bem dispostas com o Estado do país, o Presidente da República arrebanha tudo, não é? Não sobra nada para o João Ferreira com aquela campanha positiva, mas acho que para Lisboa é capaz de funcionar. Até porque o João Ferreira, apesar de eu achar que ele ficou um vereador menos competente, e não digo que não seja competente, mas menos competente, desde que se tornou eurodeputado, que agora vai sair, já é uma pessoa com experiência grande em Lisboa, já foi vereador de 2 mandatos e, portanto, acho que há a possibilidade de, mesmo estando a direita espartilhada, a esquerda estar igualmente espartilhada e teres 2 resultados. Imagina, se tens 2 resultados de 10% para o Bloco e para o PC, possivelmente a eleição decide-se nos 30 e poucos e não nos 30 e muitos, ou 40. E por isso acho que é relevante falar da esquerda, ver se o LIVRE vai querer continuar a apoiar o Fernando Medina ou não, também será relevante, a princípio vai, mas é uma boa questão. Que o LIVRE é forte em Lisboa, é um bocadinho como a ele, nacionalmente não tem essa força toda, mas em Lisboa tem. E sim, é ver isso e estar atento. Eu tenho estado muito, não é, porque estou muito metido em política em Lisboa desde o ano passado. Decidi ser militante do PSD aqui, pronto, e vou fazendo aqui coisas, e acho que vão ser umas eleições bem interessantes. Muito bem. Fechamos assim então o tema das autárquicas lisboetas. Vamos agora passar a uma rubrica que criámos propositadamente para este episódio, a rubrica do ouvinte, que tu, aliás, fizeste tal vídeo para solicitar as perguntas e... Elas vieram ou não? Vieram, não foram muitas e vieram sobretudo da tua parte, não dos nossos ouvintes. Mas pronto, e como já estamos aqui com algum tempo, acho que fazemos só uma ou duas. A primeira que selecionámos, isto não havia muito para onde selecionar, mas pronto. Não, havia, também não desvalorizo assim tanto. Se não estou a desvalorizar os nossos ouvintes, estou a dizer que foi em pouca quantidade, não em qualidade. Que temas, e esta pergunta vem do Francisco Menezes, que temas em Portugal é que não vês serem discutidos com a intensidade e com a profundidade que parecem? Ui, todos. Intensidade, há um que é discutido com muita intensidade, mas com muito pouca profundidade e que eu gosto muito de conversar, que é do nosso passado colonial. Acho que é muito intenso e tem reações muito epidérmicas da parte das pessoas, que é logo tipo, sou a favor ou sou contra.
e não vais ver de facto, mais importante até do que ver de facto a história, há um problema estranhíssimo de Portugal de nós não percebermos a fama que nós temos lá fora. Nós lá fora temos uma fama de malta que o nosso império tem uma fama extremamente desagradável, que foi romantizada internamente e para aqui, mas entretanto com a evolução de pensamento em relação a todos os impérios, o Império Britânico também tem péssima fama aqui, não é? É normal. Mas o nosso, até pelas características que tinha, é facilmente confundível, é fácil de baralhar a questão de fazeres entrepostos comerciais e um império totalmente à base das trocas e chamarem de traficante. E acontece. E acontece muito na historiografia lá fora, a malta avalia com alguma dureza. Até porque a nossa abolição da escravatura é sui generis e há muito trabalho forçado nas nossas colónias até ao século XX e nós falamos pouco disso. Esse era um tema que eu gostava de ver discutido com mais profundidade e menos aquela conversa do não, mas nós não precisamos de pedir desculpa pelo nosso passado. Eu não quero que pedem desculpa ou não, honestamente, porque os gajos já morreram e morreram mal. Mas... Então, no painel de descobrimentos também. Pois, isso eu tenho uma posição, a minha posição pública em relação a isso é tu tiravas as estátuas, se calhar com espetáculos e de explosões, tiravas as estátuas, punhas aquelas coisas de escalada e fazias uma parede de escalada muito grande, porque pronto, o Infante do Henrique é uma invenção propagandística do Império Britânico e não tinha propriamente interesse em grandes... Então ressuscitaste a foto da Joacine? Não, porque essa, lá está, é má ideia, eu ficava com a parede para fazer negócio de escalada, eu sou liberal. Ela queria mandar tudo embora, ou então pintar de preto também, dizer tipo, avisar a navegação, tipo, malta, isto não foi bacana. Isto aqui, houve aqui umas cenas que a malta honestamente, não é desculpem, mas olha, não foi propriamente fixe. Ou seja, mudar a interpretação das coisas. Sim, eu até, não é preciso pintar de preto nem demolir, isto é uma piada, não é? Mas pôr o enquadramento histórico da coisa. Vamos aqui à segunda pergunta, e nós selecionámos uma pergunta do Manuel Schornenberger, e ele pergunta se te revês nas ideias de Francisco Sá Carneiro. Ou em que é que te revês? Depende do dia da semana do Francisco Sá Carneiro. Mas... o Francisco Sá Carneiro, isto não será uma opinião particularmente popular no meu... Eu, por acaso, ontem estava um comentário no parágrafo que eu até me ri, que era que eu nunca elogiava ninguém do PSD, tirando talvez o Sá Carneiro, e que era... Portanto, era um J quadrado e não sei o quê, que é curioso, já porque eu passo a vida a elogiar o Marcelo, 2 porque eu adoro o Durão Barroso, e 3 porque eu não sou particular fã do Francisco Sá Carneiro. O Francisco Sá Carneiro, para mim, é um fenómeno mediático também pela maneira traumática como a vida dele acaba, e é obviamente um grande estadista português, que consegue fazer uma coisa importantíssima nas transições democráticas, que é a transição das elites de poder, a democratização das elites de poder e o passar de uma certa burguesia qualificada de estar na esfera do Estado Novo para não estar. Era uma pessoa brilhante, sem dúvida. Agora, ideologicamente, o Francisco Sá Carneiro não tem bem uma coisa para concordar, porque ele disse que queria fazer um partido social-democrata porque meio que achava piada ao Willy Brandt, mas depois os gajos escreveram-lhe aquilo e ele, isto é esquerdista para caralho. Era mesmo uma pessoa teimosa, ideologicamente pouco definida, com que eu me identifico muito médio, mas tem ali coisas que eu, sim, admiro. Agora, se me dizes, eu uso Sá Carneiro como um pensador, o Sá Carneiro não era um pensador, o Sá Carneiro não era uma pessoa com uma espinha dorsal ideológica, era um político, era um orador, e era um bom orador, mas era um orador, um comunicador, não era tanto um pensador. Estamos a chegar já ao final, infelizmente, mas temos que ter a rotineira recomendação cultural, certo. É habitual. Tenho aqui. E eu não tinha dito no início, mas digo agora, quem nos vai trazer, como é óbvio, não vamos ser nós, até porque nós não temos metade do conhecimento cultural que tu tens. O que é que... E metade já é assim. Já é que eu não leio muitos livros. Não? Não. É possível. Eu leio pouquíssimos livros. Leio muitos jornais e revistas, mas leio pouquíssimos livros. Pronto. Já li, e até aos 14 lia muitos livros.
Isto é importante dizer que o João começou a estudar política, a interessar-se por política aos 8, para quem não viu o Maluco Beleza. Portanto, é importante dizer. E portanto, o que é que nos trazes? O que é que traz aos nossos cultíssimos ouvintes? Olha, trago um livro daqueles como eu gosto, porque é pequenino, chamado Esquerda e Direita, Guia Histórico para o Século XXI. É escrito pelo Rui Tavares, portanto, em certa medida, e ele reconhece, o Rui Tavares tem uma coisa ótima, que é historiador, e portanto sabe perfeitamente reconhecer quando é que está, diz sempre que está a ser tendencioso, avisa-te, diz, olha, agora isto vai ser sempre um bocadinho tendencioso, tem noção histórica do posicionamento dele e como é que ele fala e do lugar de fala que tem. A imagem não é por acaso, e é uma das minhas grandes causas na tentativa de formação política da malta no geral, é tu pensares na política, na divisão esquerda e direita como importante. O ponto do livro é basicamente isto, como importante para te orientares, para eu saber, tu falas comigo, dizes-me que és de direita e eu estou orientado, da mesma maneira que se eu te disser que ali a norte, não te leva ao sítio que tu precisas de ir, mas ajuda-te. E que a maneira como as famílias de direita e esquerda existem, e existem com as energias que têm, dá sempre para construir ao longo dos séculos. Depende da perspectiva, depende do eixo, depende de onde é que estás a abordar, mas dá sempre para fazer uma esquerda da posição e uma direita da posição. E isso, diz ele, é essencial porque é uma divisão muito mais fluida da política do que os puros ou os impuros, do que os nobres e a plebe, e sendo mais fluida permite elasticidade e permite menos agressividade. E, portanto, o que ele argumenta no livro é que a existência de esquerda e direita, até no contexto de um projeto transnacional europeu, nunca foi tão importante como é agora. Mas que são coisas fluidas, que dependem da perspectiva, e é um livro porreirito, porque é curtinho. Uma coisa, há muita malta na IEL que diz que não é nem de esquerda nem de direita. Isso incomoda-te? Não, eu acho... Eles são de direita. Os gajos de esquerda gostam de dizer uma coisa que... Os gajos de esquerda gostam de dizer uma coisa que eu acho muito engraçada e muito verdade, porque eu fartei-me de dizer durante uma data de tempo que não era de esquerda nem de direita. Já me aconteceu durante um período muito grande da minha vida. Os gajos de esquerda dizem sempre, quem diz que não é de esquerda nem de direita, é de direita. Porquê? Porque no fim do dia eu acho que há poucas distinções mais claras do que tu acreditares ou não no capitalismo como solução duradoura e de longo prazo para o teu modelo económico, para te dividir enquanto esquerda e direita. E quem acredita ou aceita está mais à direita do que à esquerda, e quanto menos aceitares, mais à esquerda estás, porque é o sistema vigente, e tal como a esquerda e a direita em 1789 se definem em relação à monarquia, em relação ao sistema vigente, agora também em relação ao capitalismo é normal que tu te definas, e portanto, em certos sentidos, eu acho que há poucas pessoas mais de direita do que algumas dessas pessoas que dizem essas coisas na IEL, mas percebo que o façam. Mas a coisa que o Rui Tavares diz aqui, que é muito engraçada também para mim, que dizendo que sou de direita, sou um moderado e um centrista, é que mesmo as pessoas que estão no centro são as que precisam mais de que exista uma esquerda e direita, porque eu sou o centro em relação a alguma coisa, não é? Eu preciso que a direita defenda umas coisas e a esquerda defenda outras para eu, o centrista TM, depois dizer, mas encontrem-se lá aqui. Mas é preciso que eles puxem, porque senão não vai haver dialética, não vai haver confronto, não vais pensar ideias. Se tu estiveres na base do eu sou desta posição política porque sou desta família, porque sou desta cor de pele, porque sou desta religião, tu não consegues ter a conversa, tu não consegues puxar e vir ao meio, não consegues, porque não vais mudar de religião, não vais mudar de cor. Portanto, parece-me mais útil e gosto, mas não me choca, sempre existiram pessoas a dizer isso e às vezes percebe-se, outras vezes não. Há uma coisa que está muito dentro do que a IEL pode ser, que é o chamado centrismo radical, que eu já disse que era mais do que sou, sendo que o termo radical também varia de posição, mas há uma leitura do centrismo radical que é, eu sou muito de direita numas posições, muito de esquerda noutras, portanto isto faz assim e eu sou centrista radical.
Nesse sentido é possível talvez argumentar, porque aí ele tem muito disso. Mas lá está, isso depende da existência de esquerda e de direita, e se não existir não consegues fazer isto. Ok. Vocês têm alguma pergunta para o João? Ou não tem alguma coisa a dizer? Eu fiquei bem iniciado. Tenho, mas não sei dizer. Muitas, Exato. mas portanto vamos ter que... Fica para o Patreon, não sei o que deviam ter feito. Ainda não, mas Olha, por acaso, Mas os takeovers. Não tem 15 segundos. nós fizemos isso por causa. Os takeovers. Mas pronto, chegamos assim ao final do episódio. Mais uma vez, obrigado, João, pela participação. Obrigado. E pronto, espero que tenham gostado desta hora. Este foi o nosso episódio mais comprido, mas foi bom. E... Desculpa, eu Não, falo muito. Nós queremos isso, Nós queremos isso, exatamente. E portanto, um grande abraço a todos os aliados e até à próxima. Um abraço.